normal. Boa noite, gente. Mais um dia, mais uma noite, né? Eu dando aqui o boa noite. A gente tem um delay que pode durar 10, 12 segundos, que é o tempo, estamos informando, é o tempo que a plataforma do Instagram comunica a todo mundo que eu já estou no ar. E aí o que eu faço? Eu venho para aqui apenas para conferir o áudio. Comunica a todo mundo que eu já estou no ar. Já está faltando. E aí o que eu faço? Eu venho para aqui apenas para conferir. O que acontece? Eu opero, eu apresento, eu crio, faz tudo sozinho. Boa noite, gente. Prazer enorme estar aqui com vocês. As pessoas não estão. A gente, quando entra aqui às 19 horas, geralmente entra 5, 6, 8 de vez, depois vai caindo. Mas, gente, eu precisei, tá? Começar mais cedo. Aí você vai me dizer por quê? Porque são 18 horas e 44 minutos. A gente tem aí um tempinho para fazer e o pastor Daniel Fortes pediu que eu começasse mais cedo, antes das 19 horas, porque ele tem um compromisso na igreja. E a gente vai saber toda a história do Daniel Fortes, do pastor Daniel Fortes. Eu considero o Daniel Fortes o maior evangelista cristão do estado de Sergipe. Aí você vai dizer, por que, Valadão? Vocês vão entender por quê. Porque cada um tem o seu chamado. E esse chamado está determinado pelas tribos de Israel. Então tem o pastor que é o pastor apacentador, aquele de igreja, tem o pastor que é um excelente administrador, e Daniel é ungido pastor na Assembleia de Deus Missão. Talvez nem ele soubesse qual a missão dele, né? Mas Daniel Fortes, irrequieto, empresário, inteligentíssimo, ele tem uma visão de que era preciso crescer na mídia. E Daniel Fortes procura rádio para adquirir o horário e trazer o evangelismo. Mas ele não fez de forma egoísta para a igreja dele. Ele fez o quê? Ele fez um empreendimento, onde sempre agregou diversas denominações. Isso houve muitos anos na RIAV, isso houve na Rádio Liberdade. Então o que acontecia? Ele comprava o horário, ele era o responsável pelo pagamento. E convidava outras denominações que quisessem trazer o evangelho cristão, e isso houve uma super dimensão. Se o evangelho cristão estima-se que cresça de 10 a 12% anualmente no Brasil, em Sergipe eu tenho certeza que cresce muito mais. E isso não foi à toa, tá? Essa é a visão que eu tenho e vocês vão saber também porque eu sou categórico em garantir isso a vocês. Boa noite, pastor. Boa noite, Valadão. Prazer muito grande estar aqui nesse ambiente tão agradável. E você é uma pessoa que eu conheço já há alguns anos e sempre determinado também na comunicação, sempre aquela pessoa que todo mundo gosta, né? Do Valadão, porque é uma pessoa comunicativa e que trata bem. Isso é muito importante. Então eu me sinto muito bem de aceitar o seu convite e estar aqui. Pode fazer as perguntas que eu estou à disposição. Eu quero te adiantar. Obrigado aí, o pessoal. O Urubatã Vieira, tá? Que eu acho que é o Zé Ramalho. Eu acho que é o Zé Ramalho. Joseval, obrigado. Gente, a gente começou mais cedo, me perdoe, mas vamos que vamos. Pastor Daniel. Nome completo. Daniel Cruz Fortes. A pessoa pensa que eu sou forte, mas tem uma cruz no meio. A cruz é que é forte. E aí tem que carregá-la, né? Extremamente bem-humorado. Nasceu aonde?
Nasci em Aracaju, ali no bairro do Zúlio Forte. Minha mãe separada do meu pai. Eu nasci sozinho, não tinha nenhum enxoval, não tinha uma parteira. Isso é um milagre de Deus. Quando eu vejo a minha retrospectiva de vida, e eu estou com 70 anos, só posso dizer que é um milagre pelo que eu vivi, pelos sofrimentos que passei, principalmente na minha infância. Você chegou a morar, inclusive, na Rua João Andrade, né? Eu morei em vários lugares. Quando eu me casei, Valadão, a minha esposa, corajosa, eu não tinha um lugar para a gente ficar. E eu, não sei se você conheceu o edifício Vaticano ali na rua de... Conheci. Santa Rosa, conheceu? Você andava no Vaticano, pastor? Não, ali, meu irmão, eu guardava a minha mercadoria. Eu era camelô, naquela época não tinha bordel ali não. Eu era camelô e ali o Vaticano guardava as bagagens dos camelôs e eu guardava as bagagens ali. Aí a Gorete apareceu, veio de Alagoas, e eu comecei a namorar. Aí eu disse, olha, eu não tenho um lugar para poder você ficar, eu não posso pagar um quarto de vila. Eu moro no Vaticano, vou falar com a proprietária, ver se ela aceita a gente morar lá. E ela não aceitava casal, mas gostava muito de mim, Dona Conceição, e permitiu. Ela morava lá também no Vaticano. Então, lá era um cômodozinho, só cabia a cama de solteiro e um fogão de 2 bocas. E foi assim que nós começamos a nossa vida com a Dona Gorete, corajosa, né? E aí íamos para a feira, de bicicleta, ela gestante, bicicleta. Então, mas Deus nos abençoou e depois eu fui passar a morar no quarto de vila. Aí já considero um salto muito grande. Saí de um cômodo para ir para 2 cômodos, que era pequeno também, mas já era... Eu morar numa vila onde? A Vila Simone, ficava ali próximo ao Siqueira Campos, ali, a Vila Simone foi aquela vila que antigamente tinha de 2 lados, né? Ali tem várias, perto da Carlos Correia. Hoje a vila já saiu de moda, mas antigamente existia muita vila, então o nome da minha era Simone. Sim, vamos lá, que ano foi isso? Isso já faz muitos anos, isso já faz mais de 50 anos, 50 anos mais ou menos. Eu completei 50 anos de casado, bodas de ouro, então fazem 50 anos mais ou menos que eu me casei com a Gorete. E começou a nossa trajetória dessa forma, né? Mas eu louvo a Deus por tudo aquilo que eu passei, que foram experiências que eu adquiri, que serviu para fortalecer a minha fé. Você era camelô, vendia o quê? Eu vendi de tudo que você possa imaginar. Eu comecei com agulha enfiada no papel. Não sei se você lembra disso. Ainda hoje tem. Mas aí eu comecei com isso, que eu não tinha capital. Então eu comecei, um amigo meu de infância, gostava muito de mim, Daniel, por que você não vai negociar comigo e tal? Eu digo, não tenho dinheiro. Não, compra agulha. Eu pegava carrego, com 9 anos de idade, vendia picolé, pegava carrego ali na porta do G. Barbosa Siqueira Campos, estudava à noite e pelo dia... pegava carrego, vendia laranja, e aí eu comecei a vender agulha enfiada no papel, e depois eu cresci, aí comprei uma Urupemba, sabe que é a Urupemba? Urupemba, uma peneira. Uma peneira, e aí eu comecei a vender mais algumas coisas, linha, agulha. Ainda hoje tem algumas pessoas que vendem pichilinha, e aí eu vendi, moscada, retróis. Eu já cresci. Aí depois comecei a vender, porque antigamente o camelô é quem ditava a moda, né, de bijuteria, as coisas que aconteciam, que era novidade de São Paulo, aí a gente ia, comprava e trazia. Então a gente às vezes vendia só um produto, chegou um pente aqui chamado pente de osso da baleia, e a gente vendia, esse pente vendeu demais, então tudo era novidade, que a gente, as presilhas, então a gente começava a vender. Mas teve uma vez, Valadão, que eu quebrei que não tinha, aí eu olhei no bolso, eu só tinha o dinheiro de almoçar. Mas o que houve para você quebrar? Alguém ficou doente, teve que suprir a necessidade? A instabilidade do comércio, e eu também viver sozinho, para me alimentar, para comprar minhas coisas. Então, enfim, é complicado, né? Alguém botou ali, pente Flamengo.
É perto do Flamengo, exatamente. Tinha Flamengo, Fluminense, tinha vários. Ele tem lembrança, né? Então tinha vários times e ele era da cor de urso, né? Agora eu acho que não era de urso não, mas diziam que era do urso da baleia, então aí o povo pensava que era. Então veja bem, eu sei que eu olhei no bolso, só tinha o dinheiro de almoçar. Aí Deus colocou no meu coração que aquele dinheiro era semente, eu não podia almoçar. Aí eu pensei, o que é que eu posso comprar com esse dinheiro? Aí fui no Teba antigamente, era um armarinho que vendia só atacado ali no edifício Maiara. Humberto Teles Barreto. No edifício Maiara, era só atacado. Aí eu fui lá no Teba, não era o Teba, era outro nome. Aí eu digo, o que é que eu vou comprar com esse dinheiro? De repente eu vi lá umas tomadas de ferro. Antigamente os ferros não vinham com a tomada acoplada, vinha separado. Ele tinha o macho no fundo do ferro. Que e você comprava a fêmea, que inclusive no bucal era uma espécie de vidro isolante. Exatamente. E aí eu me instalou na mente, não tem nenhum camelô vendendo tomada de ferro. E aí o seguinte, mas eu não podia comprar uma dúzia. Aí eu pedi para me vender 3. Aí não, só para vender uma dúzia. Eu digo, não, eu preciso. Aí ele me vendeu com muita insistência 3 tomadas. Eu comecei a vender na mão, rapidamente vendi. Comprei meia dúzia. Vendi e comprei uma dúzia. Aí eu passei a ser o rei da tomada. De repente eu tinha. Ali eu tive tanta tomada que eu não aguentava mais ficar no pescoço. Aí eu tive que pendurar ali na rua, no calçadão da João Pessoa, ali próximo à Passarela. Era meu ponto, eu aí pendurava as tomadas, né, e ficava ali vendendo. Então eu cresci, voltei a realmente possuir as coisas, né, e depois coloquei uma banca através da tomada no valor de mais ou menos, que eu tinha na época, o equivalente a R$15. No valor de hoje, que só dá para comprar um almoço, então eu calculo que era R$15, 12 ou R$15. Então, com esse dinheiro, Você foi uma semente. Foi uma semente, e semente não se come, né? Lógico, então, senão não prospera. Se a semente não prospera. Então foi assim que nós começamos começar a ter as coisas. Aí comecei a ter uma banca ali na rua de José Prado Franco, ali onde na calçada da Associação Comercial. Aí eu tinha uma banca já com muita bijuteria. E depois botei uma banca na Lagarto, em Simão Dias. Ia para as feiras. Agora Você também ia para as feiras livres? Ia para as feiras livres. Nos municípios? Andei muito de Pau de Arara, ia para Raspador, na Bahia. Eu já vendi de tudo que você possa imaginar. Então, agora a gente ia para um canto e eu ia para outro. E assim a gente viveu essa vida, né, do camelô por muito tempo. Quantos anos você foi camelô? Eu fui camelô mais ou menos uns 15 anos, porque logo me veio a oportunidade, surgiu um ponto ali no Mercado Novo, perto do Mercado Novo, uma portinha bem estreitinha que tinha antigamente ali vizinho ao Antônio do Curo. Tinha uma portazinha bem estreitinha. Era Casa Nova de Curo. Não, era não sei o que de Jesus, a mãe dele. É uma morena. Então eu sei que eu tinha uma portinha bem estreita ali, e ali comecei a vender óculos, né, vender algumas coisas. Então saí de camelô com um microempresário. Mas aí Deus me abençoou que eu comprei uma casinha no São Dumont, né? Foi o meu sonho, ter uma casa própria, e casinha humilde, né? Mas depois eu fiz uma reforma e apareceu um cidadão que tem uma ótica, chamada Ótica Natan, era o seu Natanael. Ele me ofereceu a ótica dele. Eu disse, meu amigo, eu não posso comprar não, eu não tenho dinheiro, vende a sua casa. Aí ele disse, olha, se você me comprar, eu lhe vendo toda a mercadoria fiada, vou lhe ensinar como é que opera a questão de ótica. Eu aí me animei, vendi a casa, comentei com a esposa, comprei a ótica dele, era a ótica Betel, ali na rua São Cristóvão. Então comprei a ótica dele. Aí, meu amigo, quando eu fui lá para poder me vender a mercadoria, sabe o que ele fez? Abriu uma ótica vizinho a mim e disse que não podia me vender a mercadoria, que eu me virasse. Você não tem fé não? Tenho, mas eu estou comprando uma palavra. Você não, eu não posso não, estou com a ótica aqui agora. E agora eu estava sem nenhum capital, todo o dinheiro eu empreguei. Não tinha estoque? Não tinha nada, todo o dinheiro eu empreguei na loja.
E aí só tem as vitrines. Eu olhava para as vitrines vazias. E aí o que eu vou fazer? Aí apareceu um representante, nunca esquecerei dessa grife, chamada Indusótica. Essa empresa, ela vende todo tipo de armação, né, de metal, de acetato, e eu não tinha crédito porque eu nunca comprei. E ele não vende assim a quem não tem conhecimento. E aí eu disse, meu amigo, eu só tenho uma loja, se você quiser me vender, esse homem me vendeu, eu comprei, a mercadoria que eu comprei deu para poder colocar nas vitrines, né, para poder abrir a loja com essa grife Indusótica. E aí eu paguei, né, tudo direitinho, logo comecei a comprar mais armações, de repente comecei a abrir mais lojas, passei a ter 6 óticas, e aquele rapaz que me vendeu, ele quebrou, veio me oferecer a ótica dele depois, e eu ainda fazia serviço para ele, que ele me vendeu a ótica com laboratório, que confeccionava as lentes. E eu, quando ele disse que não tinha onde fazer, eu disse, não, eu faço o seu lente. Aí então o funcionário dizia, Daniel, como é que você ainda faz serviço para esse homem? Eu digo, não, eu não tenho ressentimento nenhum, eu quero provar que eu sou diferente. E fazia o serviço dele e assim, coitado, eu lamento que o fim dele foi triste, né? Mas foi assim que começou a minha vida também no ramo óptico, né? Na parte empresarial, já mais de 40 anos no ramo. Bom, você conta essa parte, eu queria voltar um pouco atrás. Quando foi que você conheceu Jesus? Eu nasci no lar evangélico, meus pais eram evangélicos. Agora, eu era muito temente, uma criança muito temente a Deus. Eu pregava com 12 anos, já pregava o evangelho. Depois, na minha juventude, né, eu me afastei por um tempo, mas aí quando eu me casei, logo recebi uma chamada muito bonita, à noite, à madrugada, e eu voltei para Jesus. Nessa época você estava na Adventista da Promessa. Adventista da Promessa. Meus pais eram adventistas, né, e eu frequentava a igreja adventista. Então, depois que eu aceitei, retornei, tem uma igreja lá bem perto de lá de casa, e eu vi essa igreja no meu sonho. Então eu fui lá, minha esposa não gostava de evangelho, detestava evangelho, e aí quando eu fui à frente, quando eu olho para trás, quando eu olho ao lado, ela estava ao meu lado também, ajoelhada, e também aceitou, coisa mágica, né? Aceitou Jesus, e aquela igreja, eu vi ser o pastor presidente dessa igreja, escolhido pelo povo, né? O pastor presidente precisou se ausentar ir para Recife e disse, olha, agora me veio me oferecer, não quero não. Ele disse, mas se o povo escolher? Se o povo me escolher, eu vou aceitar. E ele fez uma votação lá, o povo me escolheu e eu vim ser o pastor prematuramente, eu não tenho experiência ministerial, mas não era a minha chamada. Eu nunca tive essa vocação de administrar a igreja. Minha vocação é de evangelista, de fazer trabalho, cruzadas, fazer o trabalho de rádio, eu sempre abri o rádio. Eu, quando criança, brincava de rádio. Então, eu aí, depois, quando ele voltou, eu entreguei a igreja a ele não queria receber, não, eu sou o presidente agora, o meu presidente. Entreguei e passei a investir no rádio, na evangelização, né, projetos sociais, criei uma fundação, a Fundação Daniel Fortes. Começamos a investir em cursos profissionalizantes, creches, tivemos um prédio ali na Visão Matinha, no bairro Industrial. E ali nós tínhamos creche, tínhamos curso profissionalizante, um prédio de 3 andares, e ali nós fizemos um trabalho social que marcou, né, com o trabalho que nós desenvolvemos ali naquela região. Então eu me dediquei muito a essa parte social. E só de rádio eu tenho mais de 40 anos, né? Só de Rádio Atalaia eu passei 10 anos e meio. Como foi que era você criança brincar de rádio? Como era isso? Eu era um caixotezinho, eu improvisei uns botões, chamava Rádio Carcará, ainda me lembro como hoje. Sim, e aí? Rádio Carcará. E aí é o seguinte, quando eu tive Valadão, todo o meu sonho de criança, Deus realizou. Todos eles. Eu aí brincava de comerciante, com folhas, né? O dinheiro era de folhas, a gente tirava as folhas, a galinha era
melão de São Caetano, aquela frutazinha que Sim. ali era uma galinha, a gente vendia aquela galinha, eu ia com as crianças brincando, vender galinha e o dinheiro de folha. Então Deus me tornou comerciante, fiz um curso de radialismo, né? Virei radialista, passei a investir no rádio. Então todos os meus sonhos de crianças, Deus realizou. Então eu só não sonhava com política, né? Nunca quis, aliás, eu era... Mas antes da eu era contra o cristão na política. Você não concordava? Não concordava, não. Eu era radicalmente contra. E não queria, de maneira nenhuma. Eu sempre fui convidado e sempre rejeitei. Eu gostaria de saber como é que você chega à Assembleia. Porque você, veja bem, a história de você como adventista da promessa é uma coisa que pouquíssimas pessoas sabem. Eu sabia disso porque a gente conversou muito no passado, né? E você não esqueceu, né? Nunca. Eu nunca esqueci de você. Eu passei um período que eu precisava passar. E aos 50 anos eu me converti ao Evangelho cristão, uma igrejinha pequenininha da pastora Maria José. E eu fui doutrinado por Daniel. É a pastora Maria José Jesus Cristo Rei. Jesus Cristo Rei, né? Ela hoje está na rádio comigo, numa programação na Sara, que eu aluguei, comprei um programa diário e compartilhei, como sempre fiz, compartilhei com 5 pessoas, cada dia tem um apresentador, e eu faço no sábado. E ela faz parte da nossa programação. E aí eu termino indo para apoiar, fui como voluntário, acho que passei lá um ano e pouco, né? E eu tinha que entender. Quando eu venho de uma estrutura como comunicador comercial, eu comprei horário, tudo, mas eu não entendia como é que você comprava dinheiro, mas não conseguia fazer dinheiro. Certa vez eu digo, Daniel, a conta não bate. E aí o mistério era dele, tá? Era uma loucura. Isso quem está falando sou eu, viu? Na Riave mesmo, na Rádio Atalaia, tinha pastor que não pagava, tinha pastor que se escondia. O contrato era 66 mil inicial. Tinha mês que faltar mais de 15 mil. Eu aí tinha que tomar dinheiro emprestado, tinha que me virar para poder pagar. Não é fácil. O Dr. Walter Franco é muito exigente. Você acredita que eu nunca atrasei um dia? Porque toda semana ele pensava que eu ia atrasar. E toda semana ele me lembrava, ligava para mim, olha, é dia tal e eu tenho que pagar o programa. Eu digo, eu sei, Dr. Walter, eu sei, não se preocupe não. Nunca atrasei um dia. 10 anos e meio. Mas antes da Riave, você também teve na Rádio Liberdade. Arrendei a Rádio Liberdade 24 horas por um ano. E eu tenho um caso 24 horas? 24 horas por um ano. Ela era 100% evangélica? Por esse ano que nós arrendamos o seu Heráclito Hollenberg, né? Que é o proprietário, arrendamos por um ano. Aí aconteceu o seguinte, o primeiro mês, eu passei uma maior prova, porque não conseguiu fechar a conta, e aí chegou a semana de pagar o programa, né? Faltavam poucos dias, e faltava mais da metade. E agora? O que fazer? Então, eu aí apelei para os apresentadores, ninguém queria adiantar nada no mês seguinte, nós não pudemos. Eu não tinha como pagar, não tinha saldo bancário, e aí chegou a véspera de pagar o programa, faltava 40%. Na época era muito dinheiro, a preço devia ser o quê? Uns 40 mil a preço de hoje. Aí eu fiquei, e agora? Eu orei a Deus, fiz uma oração, Deus, olha, esse trabalho é para o teu reino, é para o teu nome. E me ajude. Eu não tenho outro, não tenho mais, e eu não quero passar vergonha. Aí, naquela véspera de pagar o programa, eu recebi um telegrama do Bamerindos. Naquela época existia o TC Bamerindos. E eu tinha lá quem depositasse um valor e podia ser sorteado, o máximo era 1000 vezes o valor que você depositou. E eu tinha lá, o meu valor era pequeno. E aí eu recebi, parabéns, a sua conta foi premiada. Oh! Aí eu fui, mas eu não tinha, fui, mas assim, eu pensei que era coisa pouca.
Aí quando eu cheguei lá no Bamerindos, sabe quanto é que tinha lá? Exatamente o valor que faltava que precisava pagar, nem mais nem arrumar o menos, compromisso. nem mais nem menos, o valor que faltava para pagar o programa. Então, daquele dia em diante não faltou mais nada. A gente aí pagou. Sabe o o que você me programa. lembra? A história da viúva, que deu as moedas, mas era tudo que ela tinha. Aí, ou seja, você se estruturando na vida ainda, recebe um presente que poderia equipar ou comprar mais óculos, ou até mesmo abrir uma outra loja, mas você preferiu investir no Evangelho. E aí ninguém tem a coragem. Essa rádio, nós chamamos várias pessoas influentes e ninguém queria assumir o compromisso. Eu disse, eu assumo. As maiores igrejas hoje, as maiores denominações hoje, todas entraram engatinhando no sistema de Daniel Fortes. Na Rádio Atalaia nós tínhamos mais de 60 pastores, o evangelista, mais de 60 apresentadores de programação diferente. Então começava um programa, começava outro, enfim. A gente atendeu, tinha adventista, tinha batista, presbiteriano, assembleiano, tinha de todas as denominações. E a gente abriu espaço, tinha jornalismo também. Eu pagava 5 operadores de rádio com carteira assinada, nunca trazia um dia de salário deles, nunca. Todos eles dizem isso, dão testemunho, né, de que nós pagamos todos os direitos, né, dele quando nós encerramos, pagamos tudo, 13º, férias, rescisão de todo mundo. Não deixamos ninguém sem receber. Eu sempre primei, Valadão, de honrar os meus compromissos. E é por isso que Deus sempre tem nos abençoado. Tá. E aí, sua chegada na missão? A minha chegada na missão é que eu sempre apreciava a Igreja da Assembleia de Deus. Tinha muitos amigos lá, amigos de que a gente fazia, de programa de rádio, a gente tinha apresentadores, a gente tinha assim, uma afinidade muito grande. Eu aí, comecei a visitar e gostei. E aí eu fui bem recebido, fui recebido como pastor, eu já era pastor, e fui recebido como pastor, e sem nenhuma restrição, porque sempre a Assembleia de Deus, ela para receber um pastor, existe um trâmite, né? E a pessoa tem que ficar um tempo no banco primeiro, tem que ficar uma observação. Não, eu já fui para o público, então já fui recebido. Então eu fiquei, porque eu me adapto bem em todo lugar, com todos os pastores, com todas as congregações. Eu não tenho nunca fiz acepção de denominações, eu sempre me dei bem com todos. Então me adaptei bem. Na Assembleia de Deus eu fui vice-presidente de Aracaju, da igreja de Aracaju, eu fui diretor do Lar Evangelho, então, com o pastor Virgínio, então sempre dei bem em relação a todos os ambientes que passei. Foi isso que viabilizou a sua entrada na política? Não, de maneira nenhuma. Não? A entrada na política foi uma coisa totalmente diferente. Eu vou dizer que eu era contra. Nunca pensei em candidatura. Aí Maurício Pimentel, conhece? Conheço. Maurício Pimentel. Hoje é secretário aí do... Ele veio de Brasília, e ele observou que na Câmara Municipal de Aracaju não tinha nenhum vereador evangélico. E ele disse, Daniel, eu já olhei, eu só vejo você como uma pessoa que tem condição de ganhar. Eu digo, não, Rafael, Maurício, eu não gosto de política. Eu sou contra a política, o cristão na política. Não, mas você... Eu digo, eu não quero. Aí eu fui na Igreja Assembleia de Deus do bairro Santo Antônio, e ali tinha uma senhora que veio do Rio, e Deus estava usando ela. Isso aí é um mistério, só quem os pentecostais, né, que acreditam. Profecia. É profecia. Então Deus estava usando ela de uma forma muito bonita. E eu aí no meu cantinho lá no púlpito, eu disse comigo, amigo de Deus, eu disse, Senhor, se o Senhor vê que tem algo comigo na Câmara Municipal, como o Maurício está insistindo, faça com que essa senhora venha até mim. Ela tem que vir até onde eu estou e falar claramente para eu saber que foi comigo.
Rapaz, quando eu acabei de pensar, ela veio. Olhou para mim e disse: Deus vai levar o teu nome nessa cidade. Vai em frente. Ela não sabia de nada. E aí eu disse, é a chamada. Aí falei com o Maurício, falei com o meu pastor e disse: olha, agora eu sou o candidato. Pode ter certeza. Seu pastor nessa época já era o Virgínio de Carvalho Neto. Aí o Virgínio também aceitou e aconteceu uma coisa bonita. Nunca nenhum político de Sergipe teve tantas denominações apoiando como eu tive. Hoje tem político com muito dinheiro, com muito poder econômico, mas não consegue nem 30% do que eu consegui entregar. Realmente o candidato dos evangélicos. Houve um agregório de Batista, da Assembleia de Deus, de Adventista. Houve uma coisa bonita. Tanto é que no lançamento da minha candidatura, foi do Constâncio Vieira, não coube. Ficou muita gente lá de fora, levou o Sérgio de Paula, e ficou muita gente fora. Só que eu fiz o contrário. Nós convidamos o povo para o lançamento da minha candidatura. Só que quando eu cheguei lá, eu disse: Maurício, Arivaldo José, pastor Arivaldo, que era uma pessoa... Que era o presidente da UMES nessa época. Que estava... Eu disse: pastor Arivaldo, eu quero fazer um pedido, porque o Arivaldo é muito empolgado, né? Eu quero fazer um pedido. Eu estou sentindo de não falar em política. Então, o clima está tão bonito, tão gostoso, tão espiritual. Eu não quero... Abaixa orar por mim. Eu não quero fazer discurso político, não quero que faça campanha política, eu só quero que ore por mim. Só. Maurício não entendeu, né? Eu também... Maurício é um marqueteiro. Né? Ele sabia que ali era uma oportunidade. Como marqueteiro, ele sabia que ali era a grande oportunidade de eu me apresentar como candidato, mas eu não senti. Eu disse: não, só faço orar. E aí aconteceu o pleito, né? O processo eleitoral, e aí o meu nome não saía. Não saía o meu nome em pesquisa nenhuma. Não aparecia o meu nome. Então ninguém acreditava que Daniel era um desconhecido. Então eu era do PFL. Tinha Mendonça, olha quem é que eu estava enfrentando: Mendonça Prado, candidato do PFL, Zé Félix, Motinha, e teve um outro aí que eu estou esquecido agora. Não, e eu estou esquecido. Quatro candidatos. O Mendonça? Não, era quatro, esses quatro pelo PFL. Aí uma pessoa foi usada a profecia dizendo que eu seria o primeiro colocado. Aí a votação era ainda cédula, né? E aí houve a contagem. Aí eu ganhei em segundo lugar. Não foi em primeiro como eu estava na contagem. Aí houve um rebuliço lá e teve que recontar os votos. E alguém chegou para mim: e aí, Daniel, se você perder? Não, eu não roubei, eu não enganei, só pode até aumentar, mas diminuir não vai, porque eu não fiz nada de errado. Resultado, quando recontou, eu fiquei em primeiro lugar do partido, do PFL, e como tinha a profecia, a profeta, a pessoa tinha dito, né? Então aí fui vereador por 3 mandatos e depois eu não quis mais para a vereança, eu disse: não quero mais não. Lancei a minha filha, a Daniela. Primeira vez ela teve uma boa votação, a segunda vez ela ganhou quase 5 mil votos naquela época. Muito. Uma desconhecida, então foi uma façanha muito grande. O poder de transferência é grande. Ela foi, inclusive, deputada federal, teve quase 29 mil votos. Então foi também uma outra façanha muito grande. Mas hoje eu lhe confesso, política eu não pretendo. Então você chegou como suplente e assumir assumi 2 vezes como deputado, assumi 2 vezes como suplente. Rapidamente, mas assumi. Então foi bom para o meu currículo, né? Que eu apresentei alguns projetos de lei na Assembleia, mas cumpri essa parte política. Foi uma parte que eu considero já passada, não tenho mais. Como também empresarialmente, os filhos é quem toma conta e eu só faço supervisionar. Então, o que eu falo, o que eu ainda não me aposentei, foi no rádio e no trabalho de evangelismo. Esse aí eu continuo. Sim, você passou 10 anos na Atalaia, você inicia na Rádio Liberdade. E como é esse contrato que você tem na Sara Nossa Terra? Não, um contrato diário, né? Porque é uma rádio de uma denominação. Mas eles aí, os apresentadores são de denominações diferentes.
às 16 horas, mas eles aceitaram. Eu disse a ele que ia compartilhar, eu não ia fazer o programa sozinho, mas a pessoa aceitou e estamos lá já há alguns anos. E eu sinto falta ainda, né? Muita gente ainda comenta daquela época da Atalaia, das 24 horas, que não marcou, né, a programação da Atalaia. Mas eu comecei, sabe onde? Na antiga Rádio Difusora. Sabia disso. Ela ficava parece que na Rua Capela, na Rua Capela, não sei se você lembra. Teve 2 momentos da Difusora. Teve na Rua Teve Capela. a Difusora na Rua de Lagarto, esquina com Propiá, e depois teve aqui na Rua de Capela, entre São Cristóvão e Giru. Pronto, eu fiquei ali um tempo, comecei ali com o programa Renovar para Viver, 12h30, 12h30, então, aos domingos. Então começamos ali, foi uma experiência muito boa. E antigamente, Valadão, era carta, a comunicação era carta. Eu aí depois fiz na Rádio Jornal, 18 horas, um dos programas de maior audiência evangélico, o programa Encontro com Deus. O povo parava no interior, tudo para ouvir o programa. Eu recebia, era saco de cartas, era muita carta, o povo tinha muito carinho. Naquela época não tinha, o pessoal não tinha acesso ao telefone, o telefone era complicado, então a comunicação era através de cartas. Eu recebia carta de Alagoas, de vários lugares, então era muito gratificante ler, eu gostava de ler as cartas, né? Foi muito, marcou muito a minha vida. Já tive programa depois também na PLP, né? 6 horas diárias na PLP, a gente compartilhou também com outras igrejas. Você sempre empreendendo? Tive também programa na televisão, TV Atalaia, programa Talentos, nós lançamos, né? Um programa para revelar cantores, gospel, e revelou muita gente, né? Teve uma menina que foi se apresentar num programa de televisão nacional e se projetou, mas fez lá com a gente, programa Talentos, de TV Atalaia, uma audiência muito grande também, e marcou, né? Um programa que eu fazia com Daniela, né? Aquilo foi uma coisa que me dá saudade daquele momento, né, que a gente fazia o programa, daquela música que a gente entrava e auditório animado e aquela coisa toda. Então foi marcante a nossa passagem no programa de televisão. Ou seja, o seu ministério é um ministério de comunicação de massa, trazer o evangelho para a comunicação de massa. Como essa nova temática da internet, você não pensou em vir para o campo da internet? Vou fazer, já está no projeto. Eu vou improvisar um estúdio, né? Já falei com uma pessoa, para a gente fazer um trabalho, né, para a internet. E eu tenho um sonho também, Valadão. Você sabe que a Igreja Católica, ela tem a hora da Ave Maria. Tem, 18 horas. E aí várias emissoras fazem cadeia. Cadeia com a hora da Ave Maria. Então, é o seguinte, como o Evangelho cresceu muito, então a gente tem um vácuo aí, e nós não queremos competir com a Igreja Católica. Porque o meu sonho? Eu vou falar com alguns proprietários de emissoras, diretores de emissoras, fazer uma proposta, né? Porque você veja bem, a Missão tem a rádio dela, a Universal tem a antiga FM Jornal, que é 98.1, a Sara tem a rádio dela, acho que a do Marcos Andrade também tem uma rádio web. A rádio web, alguns tem uma rádio web. Eu acho que a Quadrangular tem rádio web. A Quadrangular, inclusive o pastor Luiz Antônio fez programa comigo, quando ele chegou logo aqui em Sergipe, ele fazia programa comigo. Então o que nós queremos? É que o dia, na abertura, eu não quero competir com a Igreja Católica. Na abertura do dia, a gente vincular só uma mensagem, uma reflexão de 1 minuto e meio a 2 minutos em algumas emissoras de rádio. Então eu gravava no estúdio e enviava. Eu tenho na rádio, na Sara Brasil, às 16h58, sempre você vai ver uma mensagem nossa. Uma pílula. Mas aí eu queria ampliar isso aí. Porque uma palavra, Valadão, pode mudar uma vida. Eu tenho muitos testemunhos de pessoas que mudaram de vida através da palavra do rádio. Eu tenho um testemunho de uma pessoa que já estava com a corda no pescoço para tirar a vida, e ouvindo lá o rádio,
o raio estava ligado, aí a palavra entrou no coração e a pessoa aí tirou a corda do pescoço. Então eu tenho uma pessoa que era viciada em drogas, no crack há muitos anos, e eu tenho um quadro... Você chegou a ter um período em que você levantou uma ONG para cuidar de drogaditos. Nós levantamos a bandeira, Drogas Matam, Jesus Liberta, uma campanha que nós fizemos algumas campanhas, e eu tenho até hoje um quadro no meu programa, Drogas Matam, Jesus Liberta. E aí dentro desse quadro, nós falando, e uma pessoa mudou de vida, deixou a droga através desse quadro, dessa palavra. Então, é muito importante, a comunicação é muito importante. Então eu queria ver se eu conseguia espaço com preço, né, para a pessoa cobrasse, que eu cobrasse, mas não cobrasse muito caro, para que a gente tivesse acesso de 1 minuto e meio a 2 minutos. Quem sabe se eu conseguisse algum patrocinador para poder nos ajudar a abrir o dia, né, a abertura do dia com uma mensagem, uma reflexão bíblica, assim como a Igreja Católica tem no final do dia a hora da Ave Maria. E ela tem também hoje uma emissora, né, que é a Canção Nova. Exatamente. E a Canção Nova é uma geradora. As pessoas muitas vezes não entendem o seguinte: toda a programação da Canção Nova, ela não é gerada em São Paulo, ela é gerada aqui. O transmissor, a cabeça de rede, é a antiga jornal. Quer dizer, foi uma coisa assim que ajudou muito a Igreja Católica. Lógico, a comunicação... Porque você veja bem, era uma cabeça de rede disponível. Quando o ex-governador João Alves e Dona Maria decidiram vender, inclusive a Universal chegou até a cobrar. Mas aí no meio do caminho, Dona Maria, muito católica, disse: não, vai ficar com os católicos. E hoje isso tem sido uma bênção para centenas e centenas de pessoas, porque quem liberta, gente, não é denominação, quem liberta é Jesus, entendeu? Então você veja bem, se você tem um chamado evangelista, como o próprio pastor Daniel tem, é uma delícia ouvir ele falando. Eu quero, aproveitando e mandar um abraço às pessoas que estão aí nos acompanhando, né? Várias pessoas já... Tem aí, Bárbara, minha filha, meu filho teve, então, eu vi Oscar, eu vi César Soares. Então um abraço a todos vocês aí, muito obrigado aí por estar acompanhando um pouco da nossa história. Agora eu estou escrevendo um livro, e em breve, eu creio que até o final desse ano, esse livro esteja pronto. O título do livro: Vivi Fortes Emoções. Então eu conto a minha história de vida, desde a infância, né? Teve um período também, você sabia que mesmo depois de ótica, eu passei um período, eu quebrei, mesmo depois da abertura das óticas, em 2000, eu passei por uma grande dificuldade financeira, e aí eu tive que vender a minha casa, comecei a pagar aluguel, e foi uma fase muito difícil. Foi um vento. Então, mas aí eu superei, né? Foi um momento que nós superamos tudo, tivemos fé e dei a volta por cima, né? Então a gente tem muitas fases. A minha vida, eu tive câncer há 4 anos atrás. Eu estava com o sonho de comprar um ônibus de 2 andares, double deck, para pregar o evangelho em cima, fazer as minhas palestras sobre drogas e pregar o evangelho, e embaixo do ônibus o trabalho social. É um sonho que eu tive, e aí apareceu em São Paulo um ônibus para vender desse estilo, e aí eu olhei para o ônibus e vi, disse: é meu. E já mandei o dinheiro, eu entrei em contato, já mandei um adiantamento do meu filho advogado: meu pai, como é que o senhor vai comprar um ônibus sem conhecer a pessoa, e já manda o dinheiro? Eu digo: meu filho, eu tenho certeza que é esse ônibus. Aí sonhei com esse trabalho de evangelizar no interior. Eu já estava fazendo esse trabalho com um trailer dos povoados. Aí comprei o ônibus. Aí fiz um exame de rotina, né? Fiz os exames e tal. Quando veio o resultado, câncer de próstata. Aí a família se reuniu, né? Filho, esposa, diz: olha, agora você não vai poder mais comprar o ônibus e buscar esse ônibus. Você vai ter que se tratar
porque senão vai virar metástase, e eles estavam certos. Só que eu tinha uma chamada, era um sonho. Eu olhei para eles e disse, olha, não tem câncer, não tem inferno, nada que venha frustrar os meus sonhos. Eu vou buscar o ônibus. Eu disse uma frase, eu disse, eu vou cuidar das pessoas e Deus vai cuidar de mim. Peguei 2 motoristas, eu fui pegar o ônibus em São Paulo e começamos a fazer um trabalho, né? Colhemos mais de 700 almas que se converteram para Jesus durante 2 anos. Primeiro ano, a família, e aí quando é que vai fazer cirurgia? Tem que fazer cirurgia. Eu digo, tenha calma, vamos. Segundo ano, aí quando eu fiz o PSA, aí dobrou o PSA, que era 7,5, deu o câncer, eu estava já em 15. Aí eu disse, não, tudo bem. Eles me pressionaram. E você não sentia nada? Não, só sentia os problemas. Ardido, a urinar, algumas coisas, mas muito pouco. Eu não sentia dor, não sentia nada. Mas aí o sinal alerta, o sinal vermelho, né? Foi o PSA. PSA, aí deu 15, né? O câncer deu 7,5 e aí dobrou. Aí eu disse, tá certo, aí marcamos a cirurgia robótica, tudo certo, o médico tudo certo. Aí depois eu disse, mas ninguém me cortou. Agora sempre eu digo, quando a pessoa pergunta, você já fez cirurgia? Eu digo, não, nunca fiz. E era um trunfo que eu tinha. Aí depois eu disse, eu vou ter fé e não vou fazer a cirurgia. Aí fiz a radioterapia, tratamento alternativo. E depois eu fiz todos os exames, levei para um oncologista. Ele olhou e disse, olha Daniel, você foi curado do câncer, não tem mais câncer. Então, resolvi o problema, sem precisar cortar nada do meu corpo, e fiz o trabalho, então venci mais essa etapa na minha vida. Agora, Valadão, as 2 pessoas queridas que começaram esse trabalho, o câncer comigo, praticamente ao mesmo tempo, o irmão da Gorete, que a gente sempre trocava ideias, medicamentos, ele falava o medicamento que estava tomando, e esse rapaz morreu com câncer de próstata. E o outro foi o irmão do meu genro, Everton, rapaz novo, 50 e poucos anos, câncer de próstata também, e também veio a falecer, veio a óbito. Deus me conservou, eu com a idade de 70 anos, Deus me conservou. Então eu venci o câncer, não foi fácil, porque podia virar metástase, porque passei 2 anos. Então, mas Deus preservou, não deixou que ele virasse metástase. Então depois eu fiz esse tratamento, estou aqui para dar o testemunho que superei esse momento difícil. Gente, eu dei a minha palavra que começaria mais cedo e 7h30 eu liberaria o pastor Daniel. São 19h31. Suas despedidas. Eu só tenho a agradecer, Valadão, a você. A mim não, agradecer também a todos. E quando o livro sair, eu farei questão de dar um exemplar. Com certeza estarei lá. E eu aprendi muito com você na vida. Muito obrigado. Então, Deus abençoe a sua vida e muito obrigado a todos que nos acompanharam. Eu só conseguia ganhar de Daniel jogando bola de gude. A irmã Gorete, ela deve estar vendo. Daniel é apaixonado por bola de gude e eu também. Aí um dia nós fizemos uma peleja lá e eu ganhei. É coisa de criança, veja bem. Eu brincava de figurinha também, de bater figurinha e tal. Pif-paf. Exatamente. Então isso marcou a minha vida. E eu gosto muito, sabe de alguém? De roda gigante. Aí a minha filha sabe disso, a minha filha mais velha, diz, papai, tem uma roda gigante ali na hora da Atalaia, eu vou levar o senhor. Eu digo, eu vou. Aí fui. Isso tem poucos dias. Foi esse mês, no início desse mês a gente foi lá e eu andei de roda gigante. Para mim é importante. Eu gostava muito da roda gigante e ainda hoje gosto. Gostava quando era criança, né, quando era adolescente e tal. Então eu fui lá com ela, com a esposa também que foi. Então... Daniel é uma pessoa extremamente bem-humorada, alegre. E hoje eu conversava com o pastor Vicelmo. Ele disse, diga a Batatinha que eu amo a alma dele. Nunca mais E está morando em Aracaju de novo. Chegou essa semana, estava morando em Cumbi, né? Mas Batatinha, Bolinho, pastor Daniel, um paizão.
Obrigado. Deus abençoe você. Paizão, nessa caminhada que eu tive, eu aprendi com ele. Porque o comunicador eu sempre fui, mas eu aprendi a ouvir mais. Porque quando a gente fazia rádio, eu cheguei a ter um programa espiritual, né? Eu pregava, mas não deixei Cristo. Eu deixei, tá certo, a doutrina evangélica. Eu continuo meus devocionais, lendo a Bíblia, amo Cristo acima de tudo, porque é a razão da nossa vida. Isso é importante. Gente, até amanhã, 19 horas. De segunda a sexta, 19 horas, vai ter alguém contando histórias que emocionam, que fazem parte da cultura aracajuana, da cultura sergipana. Então hoje eu tive a honra de ter comigo aqui o pastor Daniel Fortes, que eu não tenho a menor dúvida, o maior evangelista sergipano. Fique com Deus. Um abraço. Ficou bom?